A América Latina começa na fronteira do México com os Estados Unidos. Desse lugar, ela percorre mais de 11 mil quilômetros rumo ao sul, atravessando selvas tropicais da América Central, as montanhas dos Andes e as planícies da Patagônia, até encerrar sua trajetória na Terra do Fogo, onde o Atlântico e o Pacífico se encontram. De uma ponta a outra, essa parte do continente tem 20 milhões de quilômetros quadrados. É um território enorme e muita coisa acontece na América Latina. Mas, ao mesmo tempo, grande parte do que se passa aqui parece isolado, distante do resto do mundo, especialmente das grandes potências. A verdade é que a geografia vai muito além de mapas, rios e montanhas. Entender o desenho desse território é também entender parte de nós mesmos. Afinal, como a geografia ajuda a explicar a América Latina? O Brasil é o maior país da América Latina e também o único em que a língua oficial é o português, o que torna nossa integração com o resto do continente bem limitada. Para piorar, a nossa distância para os nossos vizinhos hispânicos não é pequena. Olha só, quem nasce em Fortaleza, no Nordeste, está a mais de 3 mil quilômetros de alguém que vive em La Paz ou Caracas. Fortaleza está mais perto de Praia, capital de Cabo Verde, na África, do que de qualquer capital de país hispânico aqui na América Latina. Ou seja, nossos vizinhos são vizinhos distantes. E como vivemos num continente longe de tudo, acabamos ainda mais isolados do resto do mundo, presos dentro da nossa própria brasilidade. Mas, apesar das distâncias, a gente compartilha muita coisa com os nossos vizinhos. Quem percebeu isso de forma mais estruturada foi o francês Michel Chevalier. Foi ele quem criou a expressão latino-americano, lá na década de 30. Chevalier defendia que os povos latinos compartilhavam uma herança cultural, linguística e religiosa, marcada principalmente pela Igreja Católica e tradições greco-romanas. Para ele e outros intelectuais pan-latinos, essas características formavam a base de uma civilização diferente, mais espiritual e artística, em comparação com a visão de mundo mais industrial e prática de países como os Estados Unidos e o Canadá. Esse foi o pontapé da tentativa de criar uma irmandade latino-americana. Mesmo existindo um certo grau de solidariedade entre os países da região, isso nunca virou um movimento político unificado, nem um sentimento coletivo de identidade. E isso tem um motivo. Apesar da herança cultural e religiosa, a América Latina é muito diversa. Para começar, essa definitivamente não é uma região pequena. A América Latina tem 33 países, 12 na América do Sul, 8 na América Central e o restante no Caribe. No total, são mais de 665 milhões de pessoas vivendo por aqui. Cada nação latino-americana tem sua própria história, seus conflitos internos e sua forma de se relacionar com o mundo. Cada uma delas tem sua mistura de culturas e tradições, resultado da convivência entre povos indígenas, europeus e africanos. O espanhol provavelmente é o grande ponto de conexão do nosso continente. Afinal, a América Latina é a região com o maior número de países onde um mesmo idioma é predominante. Mas, mesmo com essa vantagem na comunicação, não dá para dizer que somos uma região integrada. Primeiro, por causa das barreiras geográficas, como a Cordilheira dos Andes, a Floresta Amazônica, o deserto do Atacama, o Pantanal e o Salar de Uyuni. Essas paisagens grandiosas também são obstáculos naturais que sempre dificultaram a integração entre os países da região. E para piorar, nossos rios não são muito bem localizados. Diferente dos rios da Europa e dos Estados Unidos, a história dos nossos rios nunca se traduziu em grandes rotas de integração econômica.
O Amazonas, por exemplo, é o maior rio do mundo em volume, mas corta uma imensidão de floresta tropical, onde a densidade populacional sempre foi muito baixa. A América Latina não tem rios navegáveis capazes de conectar as zonas produtivas. Por isso, o transporte e o comércio dentro do continente sempre dependeram das rotas por terra, e elas são dificílimas. E graças a isso, o litoral ganhou uma importância desproporcional. Os portos viraram a principal porta de entrada e saída da economia da região. E essa geografia acabou moldando sociedades isoladas pela distância, bem mais conectadas ao comércio pelo oceano do que entre si. O cenário é tão particular que, em muitos casos, é mais caro e demorado transportar uma mercadoria entre dois países vizinhos na América Latina do que enviar para outros continentes pelo mar. E por conta dessa dependência do Atlântico e do Pacífico, as grandes cidades da América Latina quase sempre se concentram perto do mar. Também por isso que o nosso interior abriga imensos espaços quase vazios. No fim das contas, a geografia é só um dos fatores que moldaram a história da América Latina, mas é impossível negar o peso dessa influência na nossa identidade. As nossas desigualdades, os nossos contrastes, os nossos jeitos de adaptação, tudo isso carrega a marca do território que a gente vive. É como se o desenho dos rios e das montanhas ecoasse, de algum modo, no desenho da nossa própria história. Esse foi mais um episódio de Fronteiras, coluna de Rodrigo da Silva, que você pode conferir no site do Estadão. Vídeos inéditos vão ao ar todos os sábados, às 9 horas da manhã, para assinantes. Você também pode ter acesso a conteúdos exclusivos assinando o jornal. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela.